1 de João, capítulo de número 1. Amém, querido? Não é o Evangelho de João, é 1 de João, lá perto de Apocalipse. Amém? Abre aí. 1 de João, capítulo 1. Amém? Você encontrou? Não lê ainda. Me dá a sua atenção aqui, olha só. Antes de nós lermos o que está escrito aqui, eu quero lembrar você do que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos, capítulo 12, versos de 1 ao 2. Os dois versículos de Romanos, capítulo 12. Quero me lembrar com você, para você entender uma coisa aqui. Alguns irmãos aqui já estiveram aqui no culto de quinta-feira. Eu usei o mesmo princípio, vou usar de novo, e vou usar de novo, e vou usar de novo. Eu acho que por um bom tempo, todos os cultos eu vou começar com Romanos 12. Porque ele é uma partida espiritual inteligente. Escute bem. O apóstolo Paulo fala em Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Traduzindo, irmãos, pelo amor de Deus, vocês devem apresentar a vida de vocês, o corpo de vocês, como um sacrifício diante de Deus. Um sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus, que é o culto racional, ou seja, eu sei o que eu estou fazendo, para quem eu estou fazendo e como é que eu estou fazendo. E não tomem a forma deste mundo, não se pareçam com esse mundo, não se conformem em ser como as pessoas do mundo, depois de estar na igreja. Eu vou à igreja todo domingo, toda quinta, eu participo do estudo, mas a minha mente é do mundo. E o que é uma mente do mundo? De novo, pela milionésima vez, mente do mundo. Quer estar bebendo, fumando, drogando, prostituindo. Não. A mente do mundo é a mente que não funciona pela palavra. A mente do mundo é a mente que não funciona pela palavra. O sentir do mundo é um sentir que não funciona pela palavra. E isso, querido, não é no momento aqui não, ó. São nos momentos onde você vai ser apertado por uma situação e você deverá agir conforme a palavra. E aí o que acontece? Você não age conforme a palavra. Então tem duas coisas: ou você é desobediente ou você é descrente. Pode decidir. Ou é desobediente. Não, eu desobedeci a Deus mesmo, eu já sabia que eu tinha que fazer, mas não fiz não. Ou seja, todo desobediente é um cara corajoso, né, irmãos? Todo desobediente é corajoso, porque ele está comprando briga com um cara que vai matar ele. Mensaginha de Natal. Aleluia. Não seja como você foi um dia. Não pense como você pensava um dia. Não haja, não sinta, não fale, mas transformem-se pela renovação do seu entendimento, vírgula, para que você possa experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Ou seja, para que qualquer pessoa aqui consiga, preste atenção, não é entender, não é compreender, é experimentar, é diferente. A grande, massiva maioria das pessoas já tem um entendimento da palavra, mas a massiva maioria não tem experimentado a palavra, é diferente. A palavra que está aqui não é para que vocês entendam qual é a boa, agradável, não. É para que vocês experimentem. Como diz o salmista, quão bom é, provai e vede que o Senhor é bom. As coisas de Deus podem ser provadas, tocadas, experimentadas, porque Deus é vivo, Deus é real. Deus não é uma história filosófica, onde nós ficamos filosofando,
Não, Deus cura, Deus salva, Deus toca, Deus ressuscita mortos, Deus transforma situações, Deus põe a mão em você, Deus aparece, Deus é real. Amém, irmãos? Então é isso que está falando aqui, ó. Se a sua mente, se o seu entendimento não for renovado, o que é renovado? Ou seja, há uma troca, tem que sair o antigo para chegar o novo. O novo o que é, irmão? É a palavra de Deus. Por isso Paulo diz assim, ó: pensai nas coisas que são do alto, onde Cristo vive. Nisso, seja essas coisas que ocupem o vosso pensamento, as coisas de Deus. Se a sua mente não se renovar, se o seu entendimento não for trocado, sai aquele entro de Deus, você não experimenta Deus na vida. Eu peço a você, em nome de Jesus, que tem internet, assista por favor a mensagem de quinta-feira, que é a parte 1 disso aqui. Por favor, assista. Nós estávamos falando lá sobre oração e tantas coisas. Por que muita gente ora e não experimenta a presença de Deus na oração? Por quê? Porque ele está orando sem entendimento do que ele está fazendo. É uma coisa mecânica que o próprio Jesus falou: e quando orares, não usei de vã repetição, pensando que pelo muito falar serão ouvidos. Amém? Então eu quero falar hoje sobre experimentando, não é entendendo, não é compreendendo, é experimentando Deus em família. 1 de João capítulo 1. Por que isso veio ao meu coração, né? Desde quarta, quinta, essa coisa está crescendo muito. Mas principalmente por causa de ontem, né? Eu vim aqui, estava em família aqui com os meus irmãos. E depois fui lá para outra parte da minha família, que é a minha família consanguínea e mais alguns irmãos, amigos que estavam lá e tudo. E aí tem aquela coisa, não quero falar sobre isso, negócio de, ai meu Deus e tal, enfim, vamos lá, bola para frente, Natal. As pessoas ficam bravas comigo, irmão, porque eu não encontro elas, falam, Feliz Natal, Irmão, então deixa eu clarificar para você. A minha fé nesse livro não me permite algumas coisas. Eu não estou criticando e julgando quem dá Feliz Natal para os outros, tá certo? Mas eu realmente não me sinto na minha consciência de aparecer de Papai Noel na casa da minha mãe. Entendeu, irmão? Então eu falo, Deus abençoe, em nome de Jesus, tá bom, glória, tá bom, né? Mas se você deu Feliz Natal, não tem problema também, tá tudo certo. Mas assim, ontem eu estava em família, aqui, estava em família lá, né? Aquele ajuntamento de pessoas, e foram 2 momentos distintos para mim. Primeiro, aqui no culto, estava em família, a família da fé, né, que a Bíblia fala, a família da fé, os irmãos. E depois lá na casa da minha mãe, dos meus familiares, com os meus irmãos de sangue, primo, avó, tios, enfim, família, né, sangue. Então isso cresceu dentro do meu coração hoje. Hoje também voltei lá para destruir o que sobrou de ontem, que sempre sobra um pouquinho, né? Vamos lá para passar, né? Acabar de uma vez, né? Enfim, foram 2 dias de família, né? É interessante que também essa coisa é uma data tão falha, que a grande maioria se permite passar o ano inteiro no inferno e depois ele toma um banho e quer morar no céu no dia 24. Aí não cola, né, irmão? Aí é ruim, mas vamos lá. Então, esses 2 momentos foram bem distintos para mim. Eu e a minha família de sangue do mesmo sangue, e eu com a minha família em Cristo. Engraçado que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5,16, que de agora em diante o quê?
que é agora em diante? Agora que eu sou de Cristo, que eu estou em Cristo, que Cristo habita em mim no Espírito, e que eu sou dele agora, a ninguém mais eu conheço segundo a carne. O apóstolo Paulo diz, e nem Cristo eu conheço segundo a carne. Do que é que ele está falando, irmão? Olha o que já falei esses dias aqui. O Paulo está falando um negócio tão violento, irmão. É lá de cima do céu, mas essa é difícil. O que o Paulo está falando? Ele está falando assim, ó. Eu não andei com Jesus em carne, mas eu fui apresentado ao Cristo no Espírito, que Jesus apareceu para mim. E quem apareceu para mim não foi o Jesus, menininho da manjedoura, foi o Cristo ressurreto que apareceu para mim e fez de mim um apóstolo aos gentios. E eu estou aqui agora e tal. Tanto é que ele fala, quando ele encontra com os apóstolos, em Gálatas capítulo 2, no concílio de Jerusalém, ele fala assim, ó, o ensino que eu não recebi de homem, não recebi da carne nem do sangue. Eu fui ensinado pelo próprio Cristo quando eu estava no deserto da Arábia. Foi Jesus, foi o Cristo que ensinou para mim o Evangelho. Vocês receberam de Jesus, vocês andaram com Jesus. Paulo não andou com Jesus, Paulo veio depois. Mas que apóstolo ele foi, amém? Então aqui ele está falando assim, olha, eu não andei com Jesus em carne, mas isso não importa, porque eu conheci o Cristo no Espírito. Era disso que Jesus estava falando, quando ele disse assim, ó, bem-aventurados os que me viram, mas mais bem-aventurados são aqueles que não me viram, mas creem. Aqueles que hão de crer em mim. Sabe o que está falando? De nós. Quem aqui que andou com Jesus em carne? Ninguém. Mas aonde nós estamos é mais sublime, é mais alto que aonde eles estiveram. Por quê? Porque nós não tocamos na sua carne, mas nós o conhecemos e o adoramos em espírito e em verdade. É isso que o Paulo está falando. E agora, de agora em diante que eu estou em Cristo, a ninguém mais eu conheço segundo a carne. Hoje no Facebook, né, é muito legal ver essas questões. Eu vi dezenas de milhares, de centenas de pessoas tirando foto da sua ceia de Natal, e lá com os parentes e tal, e todo mundo. Aí as frases embaixo, né, hashtag, aquele jogo da velha, amo muito tudo isso, né, que é do McDonald's. Família é o melhor do mundo, e coisas assim, né, assim. E eu fiquei olhando, né, um tempo atrás nós fizemos esse desafio aí, poucos entraram, porque é chocante. Para quem ainda não renovou a mente, é chocante mesmo. Para quem ainda não transformou, para quem não creu nisso aqui ainda, é chocante demais. É brigar demais. Então, não, cara, vamos ser coluna do meio, que é melhor. Vamos ser eminência parda desse negócio. Vamos jogar nos dois times que está tudo certo. Vamos agradar grego, vamos agradar a Grécia e Jerusalém ao mesmo tempo. Não tem como. Ou seu pensamento é grego, ou seu pensamento é hebraico. Ou seu pensamento é da linhagem de Cristo, ou seu pensamento é da linhagem do Aristóteles, do Platão e desse povo todo aí. O que eu quero dizer? Eu não me lembro de ter visto pessoas assim, da igreja, ou irmãos reunidos, escrito assim, família é a melhor coisa do mundo. Eu só vi fotos de família de sangue, tirando com família de sangue, dizendo que a família é a melhor coisa do mundo. A maioria ali está brigado, mas deixa quieto, né? Vamos para lá. E outros estavam bêbados, enfim. Mas em momentos de oração, eu não vejo assim os irmãos abraçados, cara, eu amo a minha família, coisa e tal. Por quê? Porque a sua mente talvez ainda não foi renovada ao ponto de você realmente crer, acreditar, ter fé que eu sou o seu irmão, mais do que o seu irmão de sangue. Porque ou Jesus é maior do que tudo e traz tudo consigo, ou ele não é nada.
Ele é mais um Deus, pode botar ele no meio do Buda, do Krishna, do sei lá de quem, do Saci, do diabo 4 que você quiser. Ou Jesus Cristo nasceu, cresceu, viveu, trouxe a sua mensagem, morreu e ressuscitou, ou ele é mais uma história de Natal. Ou ele é o Papai Noel mesmo. Jesus ficou velho, e eu vi isso na televisão esses dias. Quem era o Papai Noel? É Jesus que ficou velho. Irmão, tem vontade de pegar a marreta? Não, tem vontade, tivesse um poder de fazer assim, teleportar para aquele lugar onde a pessoa está falando isso, irmão. E vir de correndo de longe e dar uma voadora nas costas. Cara, é demais ouvir um negócio desse. Que Jesus, que Papai Noel é Jesus que ficou velho. Meu Deus. E sabe quem está falando isso? Sabe de quem é essa frase? Essa frase é de Satanás, cara. Porque ele que introduziu, no meio de uma festa que deveria falar de Jesus, um cara totalmente estranho, que eu não sei nem de onde vem. Agora sim, 1 de João. O que era desde o princípio temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, e o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. A vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna, a qual estava com o Pai, e foi manifestada a nós. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vocês, para que igualmente tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas escrevemos para vocês, para que a nossa alegria esteja completa. Vamos devagarzinho, para descer. Olha o versículo 3. O que temos visto e ouvido, anunciamos, ou seja, a palavra que é de Deus, que nós pregamos, quando alguém crê nessa palavra, uma coisa acontece imediatamente, que é, nós mantemos comunhão uns com os outros. Preste atenção, irmão, a palavra não é nós passamos a ter comunhão. Nós criamos a comunhão, nós mantemos a comunhão. O que é manter? É preservar. O que é preservar? O que é manter e preservar? Significa que eu estou guardando e preservando algo que eu já tenho. Eu não estou criando comunhão com o irmão. Ela já vem com o Cristo que eu recebi. Porque o próprio Deus é uma comunhão, Pai, Filho. Deus é uma comunhão. Pai, Filho e Espírito. Agora, olha outro versículo. Olha o outro. E essa é a nossa comunhão com o Pai, em Jesus Cristo. O que está querendo dizer? Aqueles que são de Cristo têm comunhão uns com os outros, e todos têm com Deus. O que é comunhão, irmão? Comunhão não é algo que a gente conquista. Comunhão não é algo que a gente trabalha para ter. Comunhão é uma coisa que você vai plantando, você vai cevando o irmão, você vai gostando da pessoa, vai chegando perto dele, vai gostando com ele, vai dando uma coisa para ele, convida para ele almoçar na sua casa, aí vai ficando amigo, agora nós temos comunhão. Não, senhor, isso aí é afinidade. Isso aí é conquista da carne. Eu gosto do irmão, tem coisas que eu gosto nele, ele também viu coisas, a gente tem afinidade. Toda afinidade é na carne, é no nível 1. Carne que eu estou falando aqui agora não é coisa maligna, são coisas materiais e humanas. Um cara gosta de Fórmula 1, eu também gosto. Outro cara gosta de exercício, eu também gosto. O cara gosta do quartel. E a gente vai fazendo os nossos grupos de quê? De afinidades. E a afinidade vai ficando gostosa. Mas toda afinidade
ela está pautada, ela está firmada em algum acordo humano. A gente gosta de comer junto, de brincar junto. As pessoas que têm afinidades, elas vão se aproximando. Mas a Bíblia não está falando de afinidade, está falando de comunhão. É outro nível. A afinidade é na carne, a comunhão só pode ser no Espírito. Ou você tem comunhão comigo, ou você não tem comunhão comigo. Porque comunhão não é concordância, comunhão não é andar pendurado 24 horas por dia na rua, comunhão não é ficar cedo à tarde à noite na casa dos outros. Não, não, não. Comunhão é um estado espiritual de quem vive em Cristo. Comunhão é a única maneira de viver para quem tem Jesus. E esse negócio aqui é tão violento que eu vou mostrar uma coisa para você. Você pensa que comunhão é assim? Somos corpo, assim vem a... Não. Hebreus capítulo 12. Eu vou mostrar para você com quem que você tem comunhão. A partir do verso 18. Vai falar do contraste. O que é contraste? Da diferença gigante entre o Monte Sinai e o Monte Sião. Quem vive pela lei, vive no Monte Sinai. Por isso que tem um monte de crente fazendo excursão lá para Israel para visitar um monte que nem o Monte Sinai não é. Porque o Monte Sinai verdadeiro se chama Jebel El Mus. Sabe onde que ele está? No território conhecido como a Arábia Saudita. O Monte Sinai de verdade, ele está cercado hoje, tem uma base militar saudita embaixo dele. Aquele que está lá em Israel, que todo mundo vai levar papel para queimar lá em cima, que lá não é, nunca foi o Monte Sinai. É só você fazer um cálculo rápido mental. Se eles saíram do Egito e atravessaram o Mar Vermelho, pega no mapa e você vai ver que em linha reta, você vai sair, sabe aonde? Na Arábia Saudita. Você vai ter que subir muito no mapa para entrar no território de Canaã, onde é Israel. Pega qualquer... Aqui, ó. Cadê? Aqui. Está aqui o Egito. Atravessou em linha reta a Arábia Saudita. Israel está em cima. Então, irmão, se você estava numa excursão dessa aí, pagando uma nota, para subir lá no Monte Sinai, é falso. Melhor é aqui no Monte Sinai, que nós batizamos aqui em Santo Antônio do Pinhal, que é uma benção. Você quer queimar papel lá para Jesus, você queima, aleluia, faz o que você quiser. É difícil estragar os sonhos dos irmãos. Hã? Monte Chinês, isso, Monte Sinai, ótimo. Verso 18. Vocês não têm chegado ao fogo palpável, ardente, escuridão de trevas e a tempestade, e ao canglor de trombeta e ao som de palavras tais, que aqueles que ouviram suplicaram para que não se falasse mais. Está falando do Monte Sinai. Já não suportavam aquilo que lhes era ordenado, o povo, 10 mandamentos. Até um animal, se tocar o monte, seria apedrejado. É o Monte Sinai, ó. Na verdade, de tal modo, era horrível o espetáculo que Moisés disse: eu me sinto aterrado e trêmulo. Essas são palavras de Moisés, no cume do Monte Sinai, quando Deus desceu para dar os 10 mandamentos para ele, e o povão estava fazendo festa para o diabo lá embaixo. Que em Êxodo 20, Deus falou assim: Moisés, fala para o povo que eu quero falar com o povo. Sabe o que o povo falou para Moisés? Não, Moisés, fala você com Deus. Nós não queremos falar com Deus, ele vai matar a gente. Parece com quem, né, irmão? Parece que a vida de muitos crentes hoje que não sobe a presença de Deus, mas quer achar um Moisés que interceda por ele. Quer achar alguém, por isso que essa coisa de leva o meu nome lá na igreja é antigo, ó. Essa é da época de Moisés, irmão. Leva o meu nome lá na campanha de fulano de tal, no monte, não sei da onde que esses caras estão falando na rádio. Isso é antigo. A verdadeira nação sacerdotal, todos são sacerdotes. Não são mais a tribo de Levi que é sacerdote. Agora é todo mundo, é uma nação de sacerdotes. Então todos têm que se apresentar diante de Deus. Pare de ficar mandando recado. Para de viver da fé dos outros.
Ai, põe o meu nome lá, leva o meu nome lá. Não, traga você o seu nome diante de Deus. Vá você e se apresente diante de Deus. Que aí você vai ver as coisas mudadas. Mas o povo, não, vamos não, Moisés, vai você. E aí o Moisés estava trêmulo, aterrado, porque a glória de Deus em cima do Monte Sinai era uma coisa assim, indizível, irmão, uma coisa fantástica, poder puro. O Moisés estava tremendo de medo. Certo? Esse é o Monte Sinai. Um monte de revelação, que as pessoas tapavam o ouvido e falavam, para Deus de falar, não aguento. Igualzinho. Para Deus de falar, nós não aguentamos mais esse negócio que o Senhor fica revelando. Para, é demais para nós. Não queremos chegar perto do monte. Não queremos ter contato com Deus. Alguém vai lá e fala com Deus. E era tremendo o poder de Deus no Monte Sinai. Agora é o versículo 22, que vai começar a falar do Monte Sião, que é um monte espiritual, é um lugar no Espírito. É um lugar, onde que fica o Monte Sião? É dentro de Deus. O Monte Sinai era fantástico, né? Agora olha esse. É a igreja aqui, ó. Mas vocês têm chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, não é a Jerusalém, capital de Israel, é a celestial, a incontáveis exércitos de anjos. Olha aqui, irmão, você pensa que ser um cristão convertido é uma porcaria? Aqui, ó. E a Assembleia Universal, ou seja, a todos os cristãos ao redor do mundo inteiro. A igreja dos primogênitos, que tem o seu nome no livro da vida que está no céu. Olha aqui, irmão. Aqui, ó. E a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores, que fala o próprio Abel. Depois você continua lendo aqui para você tomar outros tiros. Aqui o negócio vai piorando. Sabe o que está falando aqui? Que esse lugar em Deus chamado Monte Sião é onde nós, os cristãos, aquele que nasceu de novo, ele vive. É nesse lugar eu tenho comunhão com todos. Eu tenho comunhão com o Pai através do Filho, está escrito aqui, e do sangue. Eu tenho comunhão com os anjos, eu tenho comunhão com todos os cristãos ao redor do mundo, e agora é perigoso. Eu tenho comunhão com todos os outros cristãos, de todas as eras atrás de mim, que eu não conheci na carne, mas o meu espírito está em comunhão com todos eles. São espíritos dos justos aperfeiçoados. A comunhão não é afinidade, andar junto, gado luz, a gente tomou um café lá, não, irmão. A comunhão é a única maneira de viver em Deus. Mas eu não conheço o irmão da China. Eu não conheço os irmãos que estão adorando nas florestas e nas catacumbas da China. Não conheço. Mas o meu espírito, que está em Deus, está também conectado a todos aqueles irmãos. Primeira vez que eu cheguei na África, eu nunca tinha visto aqueles irmãos. Mas, irmãos, eu me sentia totalmente, plenamente em casa. Mas eu não estava em casa. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eles não falavam a minha língua, mas eu estava totalmente confortável com eles. Sabe por quê? Embora eu não entendesse a língua do dialeto deles, eu sabia que ele era meu irmão. E eu não sabia aqui, eu sabia aqui, ó. Agora, volta para 1 de João. Ora, a mensagem que da parte deles temos ouvido e anunciamos a vocês é esta: Deus é luz. Deus é luz. E em Deus não há treva nenhuma, não há escuridão em Deus. Não existem trevas em Deus. Certo? Se dissermos que mantemos comunhão com Deus
e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele na luz está. O quê? O que está escrito aí, irmão? Se dissermos que andamos na luz, como Ele na luz está, mantemos, não é criamos, geramos, conquistamos, é mantemos. Eu só posso manter uma coisa que eu já tenho, uma coisa que eu já possuo, uma coisa que eu já está em mim. Por que já está em mim? Porque Cristo trouxe. Jesus Cristo, na sua morte na cruz do Calvário, uniu todo mundo. E para dar o tiro, olha só, irmão. O download vai chegando, né? Você vai, fica aí, irmão. Você ficou até 3 horas da manhã acordado, vai ficar aqui também agora. Aleluia. Olha aqui. Você lembra de Gênesis capítulo 11? Sabe o que acontece em Gênesis capítulo 11? A Torre de Babel. Junta um monte de homem, que tinha tudo em comum, falavam a mesma língua. Aqui, ó. Ao fruto da afinidade aqui, ó. Ao fruto de só estar ligado na carne, ó. Falavam a mesma língua, tinham o mesmo coração, o mesmo desejo. Cara, vamos construir uma torre que chegue até os céus e faremos o nosso nome conhecido. Essa é a fotografia da Igreja Evangélica Brasileira. Mas isso é um outro assunto para outro dia. E o pessoal começa a construir. O que Deus diz do céu? Olha, Deus fala assim, olha o que eles estão fazendo. E já não haverá impedimento para tudo que eles quiserem fazer. Eu vou descer pessoalmente, e eu vou fazer o quê? Vou confundir a língua deles, de modo que eles não mais se entendam, e eles vão parar essa construção. O que Deus fez? Deus fez exatamente isso, não foi? Daquele dia, a humanidade passou a ter várias línguas, dialetos diferentes, e eles se espalharam pelo mundo inteiro. E assim ficou, separados. Aí chega um domingo, 9 horas da manhã, Atos capítulo 2. Aqueles 120 homens e mulheres que estavam no cenáculo, orando, há 10 dias. Orando e jejuando, esperando a promessa de Deus descer. Quem era a promessa de Deus? O Espírito Santo. Naquele domingo, 9 horas da manhã, o Espírito Santo, Deus desceu de novo. Lembra que ele desceu na Torre de Babel? Quando o Espírito Santo desce, estava na festa de Pentecostes. Haviam 16 nações diferentes em Jerusalém para comemorar a festa de Pentecostes. Depois você vê a lista lá. Eram partos, edos, elamitas, arábios, natural do Ponto, da Capadócia, romanos. Um monte de gente que não falava a mesma língua. Quando o Espírito Santo de Deus desceu e encheu aqueles 120 homens do seu poder, eles saíram em praça pública e anunciavam em todas as línguas as grandezas de Deus. Deus desceu e esparramou. Deus desceu no Pentecoste, na descida do Espírito Santo, e uniu todas as nações numa língua só. Qual é a língua? É português? Inglês? Não. A língua que só os irmãos sabem. Que só aquele que está aqui sabe que esse cara é meu irmão. Ele é meu irmão. É isso que está falando aqui, ó. Se eu estou na luz de Deus, mantenho comunhão com o outro. Está escrito aí, irmão. Se dissermos que andamos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Que pecado? Do que é que João... Irmão, para você entender de verdade o que a Bíblia está falando, você tem que entender interpretação de texto. Ele está falando de um assunto. Ele está falando de algo. Você não pode tirar esse versículo aqui. Aqui, ó. Ele está falando de uma coisa.
O que ele está falando aqui todo o tempo? De comunhão, de quem tem comunhão com o outro tem comunhão com o Pai, de irmãos que mantêm comunhão é porque andam na luz. Quem não anda na luz não anda em comunhão. Então aqui tem a primeira resposta. Quando é que eu perco a minha comunhão com o Caio? Não é quando ele me magoa, é quando eu saio da luz. Porque qualquer pessoa pode magoar você, mas aonde é que está, na palavra, que de magoado alguém ficar, sai da presença de Deus, sai de dentro do Monte Sião. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O que eu estou dizendo para você vem lá do terceiro céu. Só você ler. Qual é o pecado que o sangue de Jesus tem que vir para purificar? É esse, de andar nas trevas. E quem é que anda nas trevas? Aquele que quebra a comunhão com o irmão. Porque quando eu quebro a comunhão com o irmão, não é andar junto, aquela coisinha, não fala mais, afinidade. É sair do lugar onde ele e eu estávamos. Que lugar era esse? Deus é o lugar. Você está me compreendendo, irmão? Aqui, ó. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Pense, ontem eu estava pensando isso, lá na minha família de sangue. Eu tenho uma família de sangue, você também tem uma família de sangue. Eu tenho mãe, eu tenho pai, eu tenho irmãos de sangue. Você vai a um dos meus irmãos e tira o sangue dele, o mesmo DNA que está nele está em mim, amém? Então todo mundo é assim. Você vai no meu RG, no RG dos meus irmãos, os nomes são diferentes, mas uma coisa é igual. Nome do pai, José Benedito Ferreira. Nome da mãe, Vera Lúcia dos Santos. Você vai no RG do meu irmão, Leandro dos Santos Ferreira. Nome da mãe, Vera Lúcia dos Santos. Eu posso ter quantos irmãos de sangue for, todos nós vamos ter um número de registro de RG. Estou dando um exemplo bem bobo, tá, irmão? Igual, é diferente, mas o nome da minha mãe e o nome do meu pai vai estar no RG de todo mundo. Quem tem bastante irmãos aqui sabe do que eu estou falando. Nós somos diferentes, mas viemos da mesma origem, de pai e mãe. Eu não sei quantos aqui, mas eu experimentei na minha vida família natural. Muitas vezes eu briguei com a minha irmã. Muitas vezes, hoje a gente está dando risada lá, hoje a gente já está em Cristo, graças a Deus, mas a gente está dando risada. E tantas vezes que a gente quebrou o pau de arrancar sangue do outro. De brigar de soco assim, mano. De desmaiar minha irmã meteu uma chave de fenda na minha cara. Era briga de porrada mesmo, de coisa de quebrar. Quero fazer uma pergunta fácil. Talvez você já, não sei aqui quantos tem irmãos, já brigaram com seus irmãos, brigaram com a sua tia, brigaram com o seu pai, com a sua mãe, não sei. Essas brigas de família, sabe? Uma época da minha vida eu fiquei 4 anos e meio sem falar com a minha irmã dentro da mesma casa. Eu odiava a minha irmã, não gostava dela de jeito nenhum. E ela também não. Então, era a mão para cima sempre, né? Só que tem uma coisa. Em nenhum momento que eu briguei feio com a minha irmã, em nenhum momento da história, os nomes de pai e mãe do RG dela foram mudados, porque ela brigou comigo. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu poderia ter me mudado para os Estados Unidos, e quando fossem olhar no meu documento de identidade ia aparecer que, embora eu estivesse nos Estados Unidos, eu era de nacionalidade brasileira, e o nome do meu pai e o nome da minha mãe iam estar lá. Para onde quer que você vá neste mundo, o vínculo de sangue não será quebrado, porque você brigou, que você está chateado. Quantos já ficaram chateados com o irmão aqui? Pode levantar a mão, irmão, aí eu sou o primeiro. Sabe aquele negócio, você fica, cara, tá de matar ele, mas não vou preso. Pergunta, o seu sangue mudou porque você brigou com o seu irmão?
O seu DNA foi alterado. O nome do seu pai e da sua mãe mudou porque você, essa semana, está muito chateado com a sua tia. Ela bebeu umas e outras aí no Carnatal, que é mesmo Carnatal, e ficou aérea e falou bobeira, e você está chateado com ela. Mudou o nome da tua avó? Mudou o nome do seu avô? Não, né? Pense, eu estou dando um exemplo natural. Eu estou dando um exemplo carnal. Eu estou dando um exemplo humano. Mas nós que estamos em Cristo, a ninguém mais conhecemos segundo a... Então você pega o exemplo mais bobinho da carne e tenta conectar ele com o exemplo mais sublime que é do Espírito. Se na carne, se na vida humana, todas as brigas que eu tive na minha família nunca alteraram a minha condição familiar, o que é que tem poder para quebrar a sua condição espiritual comigo? No entanto, nada, né, irmão? Nada. No entanto, muitos irmãos têm decidido o quê? O que, irmãos? Me afastar. Porque eu não tenho a mente transformada e renovada. Quando eu vejo algum problema em você ou em quem quer que seja, sendo você meu irmão, eu faço o quê? Eu não consigo compreender, porque a minha mente não foi renovada pela palavra de Deus, que, por mais mal que algum familiar da fé faça ou tente fazer contra mim, eu tenho uma linhagem do Espírito, correto? Eu não falei da minha avó, eu não falei do meu avô, poderia falar aqui do meu bisavô, todo mundo aqui. Então, no Espírito, a Bíblia também diz que eu tenho vô, bisavô, trisavô, quadrisavô. Ah, não, cara. A Bíblia diz que pela fé eu sou filho de quem? Abraão. Pelo qual as promessas que estavam sobre Abraão, porque ele teve fé e isso foi lhe imputado como justiça, vem até mim. Porque nós que somos da fé, somos filhos de Abraão. Na minha linhagem do Espírito, eu tenho o rei Davi. Eu tenho irmão mais velho, a Bíblia que diz, hein? Você não viu? Vai procurar esse versículo, não vou falar onde está não, preguiçoso. Que Jesus Cristo é meu irmão mais velho. Eu sei para que serve o irmão mais velho, embora eu não tivesse. Eu sei porque eu apanhei do irmão. Quando na escola, briga de escola, né? Vou dar, não sei, eu vou chamar meu irmão. Irmão, uma vez eu paguei para ver, dei no menino, dentro da sala de aula, tal. No final, o irmão mais velho dele apareceu mesmo, irmão. Apanhei, hein? Sabe o que significa Jesus, nosso irmão mais velho? Você está protegido. Isso é Bíblia. Eu tenho uma linhagem espiritual. Assim como tirando o meu sangue, você vai ver o DNA, os traços genéticos da minha família consanguínea. O meu espírito está unido a Deus, 1 Coríntios capítulo 6. E eu tenho as características do Espírito Santo de Deus em mim. E você também. O problema é o seguinte: uns creem, outros zombam. Uns vão sair daqui crendo para novidade de vida, para a vida abundante, e outros vão sair daqui zombando de mim, ou tendo raiva, porque isso aí não é, não. Não. Se nenhuma briga entre os meus familiares pôde anular o nosso vínculo, qual é a briga? Qual é a confusão? Qual é o disse-me-disse? Qual é a opinião que quebra o vínculo da perfeição? Abra sua Bíblia em Efésios 4.
Efésios capítulo 4. Um pouquinho para trás, irmão, por favor. Vamos estudar. Efésios 4, do 1 ao 6. Olha que coisa linda, meu irmão. Eu peço a vocês, eu, Paulo, prisioneiro no Senhor. Veja, irmão, só um parêntese. Roma nunca prendeu Paulo. Paulo sempre foi prisioneiro do Senhor. Isso aqui, o que diz para você? O que nos ensina? Que nenhuma circunstância na qual você está, e talvez esteja até preso, realmente te prendem. Paulo estava preso numa cadeia romana, na carne, mas ele sabia, porque ele tinha entendimento, que a prisão dele, na verdade, era um propósito de Deus. Porque na cadeia, ele gerou na fé um monte de filhos espirituais. Leia a Bíblia. Leia 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, para você ver. Paulo preso, pregando na cadeia. Prender Paulo, irmão, era o maior prejuízo. Porque transformava a cela em congregação assim, ó. Ele pregava para o centurião romano. O Paulo era uma ameaça. O Paulo era um perigo. O diabo não sabia o que fazer com Paulo. Fazer o que com um homem desse, irmão? Um homem que fala assim: eu apanhei muitas vezes, levei mais de não sei quantas varadas, chicotadas, me quebraram todo, me jogaram no mar, me desci do muro de Jerusalém numa cesta. Eu tive fome, tive frio, tive nudez, em jejum muito mais, em vigília muito mais. Olha, o Paulo, irmão, bateram no liquidificador no volume 8. Sabe o que acontecia com ele? Nada. Quanto mais você batia nele, mais ele tomava posse de quem ele era, em Deus. Por isso que pegaram ele e Silas, bateram nos dois, desmaiaram os dois de tanto bater. Eles foram acordar dentro da cadeia, com o pé e a mão amarrado. Meia-noite, acordaram da surra, começaram a fazer o quê? Cantar louvor. Meu Deus do céu, gente. E hoje um irmão ouve um comentário que ele nem sabe se é verdade e pronto. Aconteceu, fulano? Aconteceu, Cicano? Muito magoado, né? Muito magoado. Dores atravessam o meu coração. O que aconteceu? O irmão irmão, é para a gente bater a cabeça nesse chão de vergonha na nossa cara, de apresentarmos uma vida com Deus tão ridícula e fraca, que a gente não aguenta um comentário que a gente nem sabe se verdade é. E se for também, e daí? Eu tenho pai, eu tenho irmão mais velho, eu tenho casa, e minha casa não é ali nem aqui não, eu moro em Deus, meu chapa. O apóstolo Paulo, ele fala em 2 Coríntios 7, 5, quando eu cheguei na Macedônia eu não tive nenhum alívio, era luta por fora e dor por dentro. Sabe o que Deus fez? Me mandou um irmão chamado Tito, que me lembrou do Senhor. O irmão não foi lá: ô cara, não é assim não, a turma está mentindo, você é uma benção. O Tito não chegou a falar para Paulo isso aí. Tito não ficou, desculpa a expressão, puxando o saco de Paulo. Não, Paulo, você é pregadorzão, cara, você abriu 4 igrejas mês passado. Eu falo: eu não sou não. É sim, cara, que a pregação sua foi legal. Eu não sou não, cara. Eu estou tristão aqui em Macedônia, está difícil, cara. Tá louco, tô precisando desistir. Não, Paulo, você é uma benção, cara, você é uma benção. Tem 5 convites para pregar na conferência. Não, cara. Aí foi animando Paulo na carne. Não. A Bíblia diz claramente que Tito o recordou na palavra, no Espírito. Sabe o que o Tito falou para ele? Lembrou ele. Sabe como é que você tira um crente da tristeza?
um filho de Deus. Crente não, filho. Sabe como é que você tira um cristão desse mimimi, dessa tristezinha? Não sei o quê? Falando para ele de quem é Deus. Lê um salmo para ele, lê um salmo daquele bom. O Senhor reina, vestido de glória, de majestade, não sei o quê. Se você é meu irmão, o seu espírito vai responder a palavra de Deus, que é vida, que é espírito e vida. Você vai ficar assim, você vai eletrizando, você vai subir, você vai rapidinho, você volta. Não é na casa do irmão, não, irmão, fiquei sabendo aí tal coisa. Ai. Eita promessa danada, eita promessa sem jeito. Aí fica os dois chorando, os dois irmãos. Ai, eu estou pensando em desistir. Rapaz, eu também pensei essa semana isso. Aí fica aquela, a desgraça isso. Sabe o que acontece, irmão? A gente perde a memória. A gente não sabe de onde veio e nem quem é. Tem irmãos seus que foram martirizados no Coliseu de Roma, sem sair correndo dos leões que eles sabiam que ia matar eles. Por que ele não sai correndo? Por que um cristão não fugia da morte? Porque ele sabia aquilo que Jesus falou: aquele que crê em mim, ainda que morra. Ele lembrava daquele versículo: nada me pode fazer o homem, nada me pode fazer o homem. Eu vou matar, mata. Sei para onde eu vou, sei para onde eu vou voltar. Eu creio. Agora todo mundo, Veja, irmão, eu sou prisioneiro do Senhor, e eu peço a vocês que vocês andem de modo digno da vocação, do chamado de vocês. Chamado aqui não é ministério, é ser pastor, de cantor, não. Chamado é o chamado cristão, é o chamado de filho, o maior de todos. Como é que a gente faz? Olha, irmão, presta atenção em nome de Jesus. Como é que você dignifica Deus? Como é que você glorifica a Deus com a sua vida? Veja, número 1, com toda humildade e mansidão. Por que existem muitas brigas entre irmãos? Porque não há humildade e não há mansidão. Mas o que tem a ver? Por que uma briga acontece? Porque você quer ter razão também. Aí duas pessoas querendo ter razão, dá briga. Você quer desarmar alguém? A pessoa fala. Bom, cara, você está certo, você está falando. Seja Deus juiz entre eu e você. Vai lá. Com toda humildade, mansidão, longanimidade. Sabe o que é longanimidade, irmão? É ter a vida de Deus em você para suportar uns aos outros em amor. E se esforçando com toda diligência para preservar. Veja, preservar não é criar. Uma vez eu falei isso para pastorzada, alguns pastores da cidade ficaram bravos comigo. Novidade. Muitos pastores da cidade, várias cidades, querem fazer o café com os pastores. Café com os pastores. Aí bota lá o café. Aqui nós fizemos aqui. Vai café da manhã, vem aquela pastorzada toda tomar café, vem um cara dar uma palavra que não tem nada a ver, as pessoas se cumprimentam, tiram uma foto e chamam aquilo de comunhão. É para dar risada. Igual o diabo dá risada. Eles estão tentando criar comunhão entre pastores através de um café. Nunca houve uma coisa tão carnal como essa. Aqui não está dizendo que eu tenho que criar nada. Aqui está dizendo que eu tenho que me esforçar para manter, para preservar o que já me foi dado como condição por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Porque se Jesus na sua morte não teve poder para fazer de nós uma família de filhos para o seu pai, ele não é Deus. Ele é um mentiroso, é um bobo que morreu na cruz. Morreu sozinho, de bobo. Agora, o que Cristo fez na cruz, irmão, ele rasgou o tempo. É todo poderoso aquilo ali, tem todo o poder, lembra que Jesus falou, todo o poder foi me dado no céu e na terra, todo o poder, não é algum poder, não é um pouco de poder, é todo o poder. Então, se alguém é filho de Deus, alguém recebe o poder de ser feito filho de Deus, João capítulo 1, versículo 12,
ele recebe o poder para quê? Para ser feito filho de Deus. É debaixo de poder que você é feito filho. É debaixo de poder da cruz que você é feito filho. Que você é meu irmão. Você não é meu irmão porque você gosta de mim, porque você gosta daqui, porque você gosta da música, porque você gosta de... Não. Você é meu irmão porque Ele derramou o poder. E como eu estava falando quinta-feira aqui, irmão já virou cargo. Tem apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, diácono e irmão. Irmão virou cargo de igreja. Irmão é um fardo. Esse negócio de chamar o outro de irmão já virou jargão na nossa boca. Irmão, irmão, passa na rua, irmão, irmão. O que é isso, irmão? Sabe que a gente está dando devido... Por favor, assista a mensagem de quinta-feira. Estamos dando devido entendimento. A nossa mente foi renovada na palavra irmão. Eu sei o que é irmão. Para chamar o outro de irmão. Por que você é meu irmão? Eu não sou seu irmão de carne. Eu não sou irmão do Lúcio de carne. Não tem nenhum parentesco Lúcio. Então, para ele me chamar de irmão e eu chamá-lo de irmão, nós dois vamos ter que apresentar um para o outro credenciais muito maiores do que o nosso DNA. Está entendendo, irmão? Eu vou ter que apresentar para o Lúcio provas reais de algo muito superior. Porque no sangue eu não sou irmão dele. Está entendendo? Ô irmão, Pai do Senhor, irmão. E no primeiro qualquer coisa eu quero me afastar. Eu quero trabalhar contra isso aqui. Esforçando diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Você está vinculado a mim. Você está ligado a mim no Espírito de paz. Porque Jesus é príncipe da... Então por que há tantas divisões e contendas no nosso meio? Se não, como diz Paulo, para deixar claro e provados que são aprovados na fé. Um monte de gente luta contra a divisão na igreja. Ah não, vamos lutar contra a divisão na igreja. Irmãos, a divisão não tem poder de destruir a igreja. Leia a Bíblia, pelo amor de Deus, 1 Coríntios capítulo 3 e 4. A divisão só serve para uma coisa, para deixar claro quem era de Deus e quem não era. João diz aqui mais à frente aqui, leia aqui depois. Aqueles que saíram do nosso meio nunca foram dos nossos. Dos nossos não é desta denominação ou daquela denominação, é de Cristo. Porque um irmão que está ligado, um irmão que foi feito, alguém que sem ligação nenhuma, pelo poder de Deus, foi feito irmão no espírito do outro, que poder ele vai usar, que artimanha ele vai usar para quebrar o que o Espírito Santo construiu? Só tem uma coisa: as trevas e o pecado. Por isso que Jesus fala aqui, ó, na sua palavra através de João: se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar de toda injustiça. O sangue de Jesus para perdoar um dos maiores pecados que a igreja comete e tem cometido pessoas. Sabe o que é? A quebra da comunhão. Leia aqui, ó. Enquanto tem gente fazendo uma coisa contra esses pecadinhos aí, passa um caminhão de areia atrás de mim aqui, ó. É aquele irmão que vai na praia e quer entrar no carro e passa o pé na ducha. Sabe aquele irmão que vai para tirar areia? Só que ele veio num caminhão do porto de areia. Já viu o caminhão, carreta de porto de areia? Tem sei quantas toneladas de areia dentro. E eu estou lá, limpando os meus dedões da areia da praia. É isso que Jesus disse quando ele diz assim, ó: guias cegos, hipócritas, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Você quer combater um pecado gravíssimo? É isso aqui, ó. Porque só alguém em pecado, irmão, só alguém ligado ao pecado pode romper
uma coisa que foi gerada pelo Espírito, que para romper entre você e eu, na ligação de irmão, eu vou ter que romper com aquele que ligou nós dois, que é Jesus. Está entendendo a gravidade da mensagenzinha de Natal? Feliz Natal. Há um só Deus, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Quando eu quebro a minha comunhão com você, eu estou quebrando a comunhão com quem? Leia aí. Com aquele que está em você e que ligou você a mim. Quem? Cristo. Isso é um pecado mortal. É isso aí. Escute. Se dissermos que andamos na luz como Ele na luz está, nós mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Essa é a palavra de Deus, irmão. Onde é que você está? Onde é que você vive? Ah, vem ali no bairro. Tá. Não. Não estou pedindo endereço físico. Porque no que diz respeito ao Espírito, todos nós aqui temos o mesmo endereço. Devemos ter. Qual é? Monte Sião. Rua Hebreus, capítulo 12, versículo 22. Número 22. Ou você mora no mesmo lugar que eu, que é Deus, ou você está fora. Fora do quê? Fora da comunhão. E aí não há afinidade que nos una. Porque a afinidade não nos une. A afinidade nos aproxima. É diferente. Em Cristo, todos nós somos... Eu já preguei isso aqui. Você pode participar deste lugar aqui todos os domingos. Olha quanta gente aqui. Nós estamos próximos do outro. Nós estamos perto um do outro. Mas você pode estar a milhões de quilômetros de onde eu estou no Espírito. E essa distância só se diminui de uma maneira: confessando seus pecados e recebendo Jesus como Senhor e Salvador único e suficiente da sua vida. Porque senão, você vai ser um frequentador aqui até o resto da sua vida, mas você nunca esteve com a igreja. Você sempre foi a um local de reunião da igreja, mas você nunca entrou na igreja até hoje. Entrar na igreja não é passar daquelas portas ou de qualquer outra igreja dessa cidade ou do mundo. Quem entra na igreja nunca mais sai. Porque só pode entrar na igreja quem recebe Jesus como Senhor e Salvador. Somente a igreja é um local onde só os filhos podem estar. Porque Deus é Pai. E o que Ele construiu através de Jesus foi uma família que tem um pai e muitos filhos. Esses filhos muitas vezes vão discordar. Eu vou discordar do Caio. Ele não vai gostar de alguma coisa que eu fiz e falei. Nós vamos, às vezes, ter dissabores uns com os outros. Mas uma coisa é certa: existe um poder de tração. Sabe o que é tração? Um empuxo de um para o outro, que não é de afinidade, que não é de coisa legal, é Ele. Estava conversando com o senhor Orlando na quinta-feira aqui, eu quero citar isso aqui para terminar. A famosa briga do apóstolo Paulo com Barnabé. Barnabé, irmão, não era qualquer um. Barnabé era um apóstolo que foi buscar Paulo em Damasco quando Paulo estava totalmente esquecido. Deus mandou Barnabé atrás dele. Barnabé era um homem rico. Ele financiou muitas viagens missionárias de Paulo. Barnabé era como um mentor, era como um pai espiritual para Paulo ali naquele momento. Era um cara de autoridade muito grande. Só que por causa de um outro homem chamado João Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos, o Marcos aí. O Marcos, em uma certa feita, ele se acovardou, ele não quis ir com Paulo e os demais a um lugar, o Paulo não gostou disso aí.
O Paulo não gostou. Paulo não gostou. O Paulo não gostei da sua atitude, irmão. Da atitude de João Marcos. E aí na próxima viagem, ele estava juntando a equipe, chegou o Barnabé com o João Marcos e falou: esse aí não vai comigo não. Você trairou a gente lá atrás, você não quis, ficou com medo, não quis evangelizar, não quis, eu não sei, a Bíblia não diz o que eles iam fazer. Sei que Paulo fala assim: você não vai comigo, viu? Você não serve para ir nesse time aqui, porque aqui é só os caras violentos. Aqui é nego que está pronto para morrer. Você não vai. Ao Barnabé: não, peraí, cara, que isso? Vamos, o cara é irmão. Vamos levar assim, não, comigo não vai. Vamos levar, comigo não vai. Vamos levar. A Bíblia diz, palavra grega, que eles tiveram um paroxismo. Sabe o que é isso? Uma discussão de alto. A coisa ferveu, irmão. Sabe quem estava falando? 2 apóstolos e um irmão. 3 irmãos. Os caras ferveram o caldo na discussão. O negócio subiu. E o Paulo falou: não levo. E aí o Barnabé falou: então é o seguinte, a partir de agora eu não ando mais com você. Mais de aproximadamente quase que 20 anos se passaram. Até 2 Timóteo capítulo 4, que é o último texto da última carta que Paulo escreveu antes de morrer. Sabe o que ele escreve lá? Traz João Marcos, porque ele é útil no meu ministério. Traz ele. Eu quero ficar com ele. Aquele que eu briguei, aquele que eu discuti, aquele que eu desprezei, ele não o quis. Mandei ele embora. Depois de tantos anos, à beira da minha morte, eu não posso morrer sem tê-lo de volta comigo. Porque não é nem porque ele melhorou, porque Paulo diz: não, agora, depois de tantos anos, nossa, agora ele é o cara, não. Quando Paulo fala que Marcos era útil para o ministério, agora, não é porque ele tinha feito 3 cursos de teologia, não. A utilidade do ministério não é 3, 4 cursos de teologia, que agora ele sabe mais. É que para que se complete o ministério de Cristo em mim, eu não posso ficar afastado desse sermão. Paulo fez muita obra para Deus com um espinho aqui, ó, travado na carne, chamado Marcos. Porque Paulo era um homem de Deus, irmão. Um homem cheio do Espírito Santo. E eu duvido que o Espírito Santo não ficava falando com ele: ó, curou bastante hoje, hein, Paulo? Hoje é curão, né, Deus? Aleluia. Pregou hoje, hein, Paulão? Que é assim, né, Deus? Você sabe. Mas o João Marcos, seu irmão, está lá. Nossa, ele já desmontou. Acabava com ele, irmão. 5 minutos. Quem sabe um dos espinhos na carne não era esse? Que ele pedia para Deus tirar. Eu falei: eu não posso tirar. É você que tem que se atar com o seu irmão. O que eu quero te dizer finalmente, querido, em nome de Jesus, é o seguinte: você foi feito filho de Deus pelo poder que emana da cruz do Calvário. O sacrifício de Jesus Cristo fez de você filho de Deus. Você quem? Aqueles que creem no seu nome. Quando você se torna filho de Deus, você se torna mais um irmão na casa de um pai. O pai é Deus. E todos nós somos irmãos, somos filhos. O grande desejo de Deus é ter uma família, porque Deus é uma família. Eu já falei aqui, né? Os irmãos ficaram meio assustados. Deus é pai, mãe e filho. Mãe? É que ele está falando da idolatria, não. O nome grego do Espírito Santo, o nome original é Paráclito, Consolador. É a mesma palavra usada para Cristo em advogado, 1 João 2:1. E é a mesma palavra que é usada para a mulher: lhe farei uma adjuntora que lhe seja idônea. Essa palavra adjuntora, advogado e consolador, é a mesma palavra. Amém? Tudo que Deus faz é assim. E o vínculo é da perfeição. O vínculo é da paz. O vínculo é do amor.
Se tem um dos maiores pecados que nós podemos cometer, é trabalhar para quebrar a comunhão que Ele conquistou na cruz do Calvário. Quem deixa a comunhão está se levantando contra a cruz. Quem deixa a comunhão, irmãos, por isso que tem ceia. A Santa Ceia é o quê? É uma coisa assim espiritual para a gente lembrar de Jesus. Não, a Santa Ceia é a marca da comunhão. É a marca da comunhão. Sabe por que Deus instituiu a ceia? Para a gente tomar suquinho com pão, depois de tantos anos. Foi para que nós tivéssemos memória dele. Memória do nome dele? Não. Memória da obra dele. Qual foi a obra dele? Juntar todos nós como irmãos, filhos de um único Pai. Essa é a obra de Jesus. Então quando ele fala na ceia, fazer isso todas as vezes que vocês se reunirem em memória. Essa foi a minha oração ontem lá na minha família, na minha casa. Uma mesa cheia de comida, presente, aquela coisa de Natal, etc. E aí me deram a oportunidade da oração, eu falei isso. O que tem mais valor para Deus não é essa comideira que está aqui em cima da mesa. Não é esse monte de coisa com uva passa. Eu odeio uva passa. Odeio. Coisa do inferno. Como diz o irmão, tudo passa, até a uva, né? Tudo passa, até a uva passa. Esse é o Pedro. Tudo muda, até a ber muda. Não quebra a comunhão comigo por causa das minhas piadas, hein, irmão? Nada. E eu comecei a orar, falei, Deus, obrigado. Porque há muito tempo, irmão, muitos anos e anos, eu não tinha participado de uma noite de Natal com a minha família ao redor da mesa. Há muitos anos. Muitos anos. E até minha avó ficava falando, não, faz tempo, coisa e tal. Então qual é o valor da ceia? A ceia foi algo que Deus instituiu e colocou para que sempre nós estivéssemos reunidos em volta de uma mesa, porque tem um alimento espiritual ali. O alimento espiritual, que é a ceia, serve para nos unir ainda mais. Entendeu, irmão? Por isso que você lê a Bíblia, 1 Coríntios capítulo 11, falando da Santa Ceia, a briga do apóstolo Paulo é essa, que tinha gente que tomava a ceia em casa, não tomava com os irmãos, que tinha gente que tomava a ceia apressadamente, não esperava os irmãos, que é réu do corpo e do sangue de Jesus, aquele que não discerne o quê? O corpo. O que é o corpo? A igreja, os irmãos. O que Paulo está dizendo? É réu do corpo e de juízo do Senhor aquele que come e bebe a ceia sem perceber que come e bebe com os seus irmãos. E qual é o pecado contra Deus mais terrível? Que a gente rompa com os nossos irmãos. Fique de pé.